De acordo com os dados da ONU Mulheres, 74% das mulheres se interessam por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas apenas 30% delas se tornam de fato pesquisadoras nessas áreas. Nós vamos conversar hoje com duas professoras doutoras aqui do Brasil, a Marcilei Guazelli, que é professora doutora de Física no Centro Universitário FEI, e a Carla Araújo, também do Centro Universitário FEI, professora doutora de Ciências Sociais. E nós vamos conversar sobre as mulheres na ciência. Olá, professoras, sejam bem-vindas. Muito obrigada por participarem aqui do nosso programa Cidadania Mulher, que é um espaço para o debate das questões femininas. E eu vou começar perguntando, então, para a professora Carla, que tem uma pesquisa entre as estudantes dessa área das ciências e engenharias. Conta para a gente um pouco quais são aí os resultados, o que você descobriu sobre as mulheres na ciência. Roberta, obrigado por esta oportunidade de estar aqui com você e também comentar um pouco sobre essa presença das mulheres nas áreas de exatas, nas áreas de ciência e tecnologia. Ao término de 2009, eu terminei o levantamento de alguns dados de um grupo de quase 200 estudantes na área de engenharia. E nesta pesquisa foi muito interessante observar que hoje em dia, grande parte delas, de alguma forma, mais de 55% delas, já teve um apoio por parte da família. Uma pequena parte delas ainda percebeu resistência por parte de familiares, de colegas, de pessoas do seu entorno, porque ainda persiste na nossa sociedade um viés segregador, né, de alguns estereótipos, onde algumas pessoas enxergam que as mulheres ainda não devem participar nessas áreas, são estritamente masculinas. Então, a gente tem hoje um número que está pouco a pouco crescendo de mulheres que estão se interessando por estas áreas. E como é importante que a família apoie, que a escola também seja um espaço de mudança de cultura, né, para essas novas gerações, abrindo as possibilidades para que elas possam escolher de acordo com de fato, seus interesses, e não de acordo com os estereótipos que até então demarcaram a nossa experiência dentro da nossa sociedade, uma sociedade ainda muito patriarcalista. Professora Marcilei, você que é uma dessas áreas, né, assim, de exatas, né, professora de física, qual é a sua experiência pessoal? Você sentiu, sofreu com esses estereótipos? Olá, Roberta. Primeiramente, eu quero agradecer também a oportunidade de falar aqui como uma mulher na ciência e uma mulher que incentiva muito meninas e outras mulheres a fazer ciência, porque eu acredito que eu sou um dos poucos exemplos de que a mulher na ciência, quando quer, ela consegue chegar a desenvolver e pesquisa e ter um reconhecimento da comunidade, assim como qualquer outra pessoa, né, que faz ciência dura. Ciências duras, por exemplo, a física, é uma das ciências que a gente diz que é dura. Olha, Roberta, eu iniciei desde jovem, eu queria fazer física, eu tive dificuldade já desde o início, né? Eu fiz a minha graduação em física na Universidade de São Paulo, já com uma filha de 3 aninhos. Depois, no meu último ano de graduação, eu engravidei do meu segundo filho. Aí, fiquei longe alguns meses, retornei, fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e continuo na carreira com os 2 filhos. Então, eu acho que isso
é um exemplo de que nós não podemos ser diferenciadas, né, a nenhum outro tipo de gênero quando se faz uma escolha para seguir uma ciência dura, porque nós temos toda a capacidade, né? Temos algumas dificuldades a mais, nós temos filhos, nós temos que ter esse tempo, né, para cuidar um pouco dos filhos, além de desenvolver pesquisa, o que hoje em dia, até o CNPq, né, considera isso uma razão muito importante de alguns meses de afastamento da mulher na área de pesquisa. Então, hoje em dia, nós conquistamos isso do CNPq, nós podemos colocar os afastamentos devido à gestação e pós-gestação. Então, ser mulher na ciência é ir à luta e não parar, entendeu? Nós temos e podemos conquistar espaços. Nós temos que dar exemplos para incentivar essas meninas a ir para essa área de ciências exatas, porque nós precisamos de diversidade para que a ciência evolua. E isso ainda falta, principalmente no Brasil. E você encontrou preconceitos, assim, pessoas que chegaram a comentar, mas por que essa área, por que física? Claro. Até a questão da ciência pura, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas física é tão abstrato, tão difícil, por que você não faz logo engenharia, que é mais prático, esse tipo de comentário? Sim, nem isso, não é nem porque você não faz engenharia, era porque você não faz letras, né? Por que você não faz outra coisa mais simples? Sim, é claro, eu ouvi muito, né? E fui persistente de que não, eu queria fazer física. Eu ouço e acredito que ainda ouvirei muito, e é por isso que eu sempre continuo na luta e incentivando mulheres da ciência indo atrás de conquistar meu espaço. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu em 2016, que foi muito marcante. Eu estava como pesquisadora, né, além de professora, eu também desenvolvo pesquisa, e eu fui convidada para fazer uma palestra, e seria uma palestra de abertura num evento internacional no México. Quando eu cheguei no México e me apresentei para o coordenador, ele olhou para mim e falou, mas você é uma mulher. Porque pelo nome, Marcilei, ele pensou o tempo todo a me convidar e tratar comigo através de e-mail que eu fosse um homem. Entendeu? Quando eu cheguei lá, fazer uma abertura de uma palestra num evento internacional de física das radiações, onde vamos dizer que talvez 20% no máximo fossem mulheres, nossa, eu falei, eu sou mulher. E fiz a plenária, fiz a abertura e estou aí até hoje sendo convidada para fazer as minhas apresentações na área. E é claro que eu devo dizer também que eu tenho alguns grupos de pesquisa que eu faço parte, e em vários deles eu sou a única mulher. Então é complicado, você tem que ralar muito, dizendo num vocabulário mais popular, para ser enxergada. Mas eu diria que hoje em dia nós já temos um espaço um pouco maior do que antigamente. Está melhorando, né? Que bom. Professora Carla, e as ciências sociais, que também são ciências, mas elas são um pouco mais vistas como área, né? As mulheres são mais aceitas nas ciências sociais em comparação às ciências exatas? Qual seria essa comparação aí? Sim, as mulheres nas ciências sociais têm mais espaço. As mulheres no Brasil ainda, a maior parte delas, procura cursos nas áreas de ciências humanas, né? Pedagogia, psicologia e as ciências sociais, que no fundo são a sociologia, a política e a antropologia, também são um espaço que agrega um número grande de mulheres. Mas é muito interessante que a gente tem visto hoje que muitas jovens começam a desejar participar das áreas de ciências exatas. Nas entrevistas que eu fiz com as estudantes de engenharia,
pelo menos quase 44% delas vivenciaram situações de sexismo, onde, por parte de docentes, de professores, ou até dos seus colegas de classe, eles se colocavam numa posição de superioridade em relação a elas, né? Mas quase 60% delas disseram ter experimentado situações onde eles verbalmente colocavam: você, por ser mulher, dificilmente vai conseguir terminar o curso de engenharia, né? Dentre aquelas que já estavam estagiando ou trabalhando na área, maior parte, mais de 70% delas disseram que o ambiente no qual elas estavam trabalhando, de certa forma, levava a elas a uma situação de muitas vezes terem que trabalhar, se esforçar muito mais do que os seus parceiros, do que os seus pares, para mostrarem que eram competentes e que tinham direito àquela vaga. E, além disso, elas percebem que mais de 70% delas afirmou assim: olha, a presença de mulheres em cargos de liderança nas empresas onde nós estávamos trabalhando é muito, muito menor, é infinitamente menor do que a presença de homens nestes cargos de liderança. Então, nós temos que, de fato, olhar para esta realidade e começar a trabalhar com ela para que ela vá se transformando também. Que, de alguma forma, gerem maior acolhimento de toda a diversidade, homens, mulheres e todas as coletividades que podem estar representadas ali também. Eu poderia completar um pouquinho o que a Carla está falando, né? Porque exatamente sobre isso. Em 2020, foi publicada uma pesquisa sobre mulheres na liderança. E ao perguntar de uma mulher, né, se ela é mais bem-sucedida porque se sente confortável com a ideia, a resposta aponta para setores tradicionalmente femininos, ou seja, a população como um todo, seja homens ou mulheres, eles aceitam mulheres em cargos de chefia desde que sejam em cargos relacionados à educação, à moda, à beleza, à saúde e ao bem-estar. Entendeu? O mundo das máquinas, tecnologias, ciências duras, não é adequado para mulheres. Foi isso que a pesquisa mostrou. Então, ligando um pouco ao que a Carla falou, né, e também ligando a áreas sociais, que você perguntou se é um pouco mais aceita, essa é uma realidade. Alguns graus de chefia, algumas chefias, a mulher é aceita, mas em algumas áreas já está rotulado que não pode ter mulheres. Né? Isso temos que quebrar, né, esta barreira. Professora Carla, a Marcilei chegou a falar que vem melhorando. Isso, na sua pesquisa, deu para identificar também? Existe aí algum progresso? Olha, Roberta, verificamos que nos últimos 20 anos tem pouco a pouco crescido o número de mulheres que estão adentrando cursos na área de engenharia, de ciência da computação, cursos na área de exatas. Isso tem crescido, mas ainda é num percentual muito pequeno. Por exemplo, no Brasil, em 2020, 13,3% das matrículas em cursos de computação ou de tecnologias de informação e comunicação, 13,3% destas matrículas eram de mulheres. Então, ainda é um número muito pequeno, né? Nas engenharias, isso está em torno de 21,6% número de jovens que estão matriculadas em cursos de engenharia. Então, há um longo curso a ser feito ainda. Dentro das universidades, né? Na sociedade como um todo, eu digo até dentro da educação como um todo, para que a gente também na educação, pense na educação básica, na educação fundamental, essas áreas possam
ser apresentadas igualmente para todos, né? E para que a vocação de cada um, as suas melhores habilidades, competências naquela área possam vir à tona, certo? Então, acho que tem um longo percurso a ser feito já desde a escola, do ensino fundamental, nas universidades, para que a gente possa também ter um pouco mais de equidade, de igualdade de gênero também no mercado de trabalho, nas carreiras profissionais. Então, este é um percurso que a gente tem que fazer também em termos de mudança na cultura da nossa sociedade. E lembro uma coisa, Roberta, o aumento da participação de mulheres, ela é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, é a ODS número 5, que busca um pouco mais, né, busca trabalhar esta desigualdade que existe aqui no Brasil, mas existem em muitos países no mundo, certo? Então, nós temos que, de alguma forma, nos comprometer a trabalhar com esta situação, a minimizar esta desigualdade, tá certo? Exato. Professora Marcilei, a gente estava conversando antes, você falou sobre o efeito tesoura. Explica para a gente o que é isso. Então, o efeito tesoura, na verdade, é um efeito conhecido internacionalmente e também nacionalmente, né? Só para levar em conta aí que existe no mundo inteiro, como a Carla também acabou de mencionar, é o fato de que a distribuição de gênero nos estágios de carreira em uma ciência, ela sofre uma inversão de acordo com esse grau de carreira. Então, vamos supor, você pega lá do bacharelado, né, até a pessoa se tornar uma pesquisadora, ok? Quando está no bacharelado, o número de mulheres que entram na área de ciências é maior que o número de homens. Conforme vai passando o tempo, ou seja, conforme ocorre o progresso na carreira, existe a inversão. Então, é feito tesoura porque forma a ponta da tesoura, ok? As mulheres sofrem um decréscimo percentual em relação ao crescimento na carreira e o homem um acréscimo percentual. E isso se reflete não apenas em termos desses estudos. Se você pega bolsas fornecidas pelo CNPq, né, que é o órgão do governo que dá bolsas de estudo para estudantes desde jovens, até desde o ensino médio, hoje em dia você consegue uma bolsa de estudo para ter desenvolvimento na área da ciência. Isso ocorre também. As meninas começam em número maior do que os homens, e conforme vai aumentando o grau de carreira, ou seja, lá no ensino médio, aí chama-se iniciação científica júnior, depois na faculdade, iniciação científica, daí uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado e doutores, é uma inversão muito grande, ou seja, uma tesoura muito aberta. E de onde será que vem, né, professora Carla, como a gente falou, estava falando sobre a educação, né, que poderia mudar lá desde a educação básica, né, esse pensamento, mas, por outro lado, como a professora Marcilei também falou, a educação é uma área tradicionalmente feminina, são as mulheres que estão ensinando. Será que não caberia a elas, né, acolher mais as meninas que gostam de ciências ou oferecer também para elas? Como que a gente pode mudar, desatar esse nó aí? Muito bem, Roberta, boa pergunta. De fato, nós temos a educação, principalmente a educação fundamental, ainda está confiada às mulheres, né? Nós vivemos ainda num país onde as mulheres acabam escolhendo estas carreiras em relação, por exemplo, comparando com outros países, nos Estados Unidos e na Europa, nós temos muitos homens que também se dedicam à educação fundamental,
né? No Brasil, isto é uma questão que é histórica. Esse era o pouco espaço que cabia às mulheres, era destinado a elas. Elas eram, antes de poderem entrar, digamos assim, no mercado de trabalho, elas deveriam cuidar das crianças e depois, digamos assim, elas tiveram um pouquinho mais de espaço e podiam então se dedicar tão somente à questão da educação das crianças. Então, é algo que ainda está sendo reproduzido, né, na nossa sociedade como um todo, e que pode ser transformado. E eu acredito que hoje as escolas estão já fazendo esse processo também de mudança, de abertura. E é muito interessante a observação que a professora Marcilei colocou, porque também no mercado de trabalho isso tem que ser transformado. Há muitas mulheres que estão em algumas empresas e que, na possibilidade de poderem crescer na sua carreira, né, ter alguma oportunidade de crescimento, pouco a pouco elas vão sendo deixadas de lado, e acabam ficando estagnadas, né? Porque a gente diz que elas atingem o teto de vidro, ou seja, fala dessa estagnação, onde elas ficam muito mais presas a um cargo e não conseguem avançar ou subir, mesmo que não haja nenhum fator que impeça o crescimento delas na carreira, né? Apenas o fato de que tem uma determinada crença, né, de que aqueles cargos devem ser ocupados prioritariamente por homens, certo? Então, a gente está vendo que essas nossas questões que estão lá na base da nossa história mesmo, né, de uma história ainda muito fincada, né, enraizada nas questões mais patriarcais mesmo, né, ela ainda se reproduz na educação, no ambiente de trabalho, até na política. Apesar da gente já ter, desde 96, se eu não me engano, já uma política de cotas para as mulheres entrarem na política e nos partidos, a gente começou a ver isso, a entrada delas, um pouquinho mais essa experiência acontecendo a partir de 2009. Mas ainda é muito pequeno o número de mulheres que participam da política. Então, de alguma forma, se essas mulheres vêm a participar ainda mais da política, a gente pode ter também uma mudança de comportamentos, de ideias, de cultura nesse sentido, porque elas tendem a influenciar ainda mais políticas públicas de abertura, de inclusão das mulheres em várias áreas de ação, por exemplo. Professora Marcilei, última pergunta só para concluir: como incentivar as mulheres a entrarem para a ciência? Olha... e permanecerem, né? Não só entrarem. Eu acho que existem várias formas de incentivar e já existe vários diferentes focos de incentivo. Eu vou citar, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Física. Hoje em dia, na Sociedade Brasileira de Física, tem um grupo de trabalho de gênero e minorias, né? Então, este grupo, ele pesquisa muito sobre esse incentivo de mulheres, meninas e minorias a alcançarem mais altos graus na sua carreira. E, principalmente, ela questiona, tem várias discussões sobre isso, e ela questiona o desenvolvimento de uma conscientização mais séria desde os primeiros anos da criança, vamos dizer, mais ativa na sociedade, lá no ensino fundamental, porque é lá que começa a ter um problema de estereótipo, né? De menina vestir rosa, menino azul, de menina tem que parecer com princesas, as princesas têm que ser magrinhas, com vestidos maravilhosos, cor-de-rosa, né? Livro para menina de dinossauro e super-heróis, né? De menina é de fadas, super-heróis. Quantas heroínas nós temos? Ah, ok, tem Mulher Maravilha, essa eu lembro.
Diante de quantos super-heróis, né? Então, desde muito cedo, a gente já tem que começar a mostrar para essas garotas e para esses garotos que a gente não pode ter este rótulo, né? Isto é um rótulo. Então, isso já ajudaria muito, né, no desenvolvimento da juventude e eles se sentirem mais à vontade de fazerem suas escolhas e através de exemplos, que é o que nós fazemos muito hoje em dia, principalmente quando eu sou chamada para falar alguma coisa sobre mulheres na ciência em algum evento, né? A gente procura mostrar às alunas de iniciação o progresso delas na ciência. E uma coisa que eu queria dizer que está sendo muito importante nos últimos anos, quase todos eventos internacionais relevantes têm uma seção sobre mulheres na ciência. Quase todos. As sociedades têm na internet, né, um espaço para os grupos femininos se encontrarem e conversarem sobre o tema. Então, por isso, Roberta, eu acredito que as coisas estejam mudando, como disse a Carla, vagarosamente ainda, mas nós não podemos desanimar, porque tem uma coisa, né, que é um exemplo importantíssimo, que eu sempre toco nesse assunto. Primeiro, né, que também foi mencionado pela Carla, equidade não é igualdade. A gente precisa muito mais de equidade do que igualdade, ou seja, a gente precisa de oportunidades iguais. A gente precisa ir em busca de conquistar espaço, mas buscando mostrar o que é a questão de gênero, mostrar para a sociedade esse viés que tem, né, nesse rótulo que eles nos colocam desde muito jovens, e os exemplos, mostrar que nós, mulheres, podemos ocupar espaços, e só um adendo, não é ocupar espaço, ninguém quer tirar o homem do espaço dele, é apenas querer equidade, querer o mesmo reconhecimento e mostrar que nós também somos capazes de atuar nas diferentes áreas duras. Professoras Marcilei e Carla, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa Cidadania Mulher. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você que nos assiste quiser fazer alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.